Olá, gente querida! Hoje é 13 de outubro. Nós estamos na 28ª semana do Tempo Comum. Já estamos nos encaminhando para o final do ano litúrgico 2022. Faltam apenas 6 semanas. E aí chega o tempo do Advento. É uma alegria, então, todos os dias compartilharmos juntos esta reflexão sobre o texto do Santo Evangelho de cada dia. Aqui pelo nosso canal do YouTube, por meio da Rádio Maria, por meio dos podcasts. Vamos ler juntos a Santa Palavra e meditá-la neste dia em que o texto é de Lucas, capítulo 11, versículos 47 a 54. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes conta da chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus continua com as acusações, a denúncia contra os grupos dirigentes do judaísmo. E Jesus utiliza uma forma literária muito conhecida no ambiente profético. Chama-se invectiva. A grande característica é o uso da expressão ai de vós, ou, no singular, ai de ti. Como disse, é muito típica dos profetas. A invectiva, ou esta ameaça, é ao mesmo tempo uma ameaça e um convite à conversão. Os fariseus se caracterizam pelo cumprimento estrito da lei mosaica e também por uma vasta tradição oral. Na verdade, eles acrescentam muitas leis provindas da tradição oral. Eles acrescentam estas leis àquelas leis já existentes, escritas na Bíblia, na Torá. A palavra fariseu significa separado, exatamente por causa do grande escrúpulo e do desejo de pureza ritual, do desejo de santidade que eles têm no coração. Muitos são justos, são honestos, outros tantos são bem sacanas. Mas, no geral,
E aqui está a crítica primeira de Jesus. Eles pretendem ser os herdeiros espirituais dos profetas. Por isso, constroem os seus túmulos. Para Jesus, na verdade, isso é um testemunho contra eles, contra os fariseus. Exatamente porque testifica que os seus pais mataram os profetas. Tem algo mais grave. Eles veneram os profetas do passado. Querem construir túmulos para os profetas do passado. Mas não sabem reconhecer o Messias, Jesus Cristo, o profeta por excelência, presente naquele momento em meio a eles. É muito fácil fazer o louvor daqueles do passado que já estão mortos. Difícil é fazer o discernimento e reconhecer a grandeza do profeta único e maior, Jesus Cristo. Nesta perspectiva, Lucas já antevê a morte de Jesus, o verdadeiro profeta, exatamente na linha daquilo que aconteceu com outros profetas que foram mortos. Jesus recorda desde Abel, o justo, até Zacarias. Este Zacarias nem é o profeta Zacarias, que tem um livro na Bíblia, nem é Zacarias, sacerdote, o pai de João Batista. Este Zacarias é um profeta que foi apedrejado no pátio do templo. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 24, versículos 17 a 22. Este profeta Zacarias morreu gritando: o Senhor o verá, e o Senhor retribuirá. O profeta de Deus é eliminado, e a próxima geração constrói para ele um monumento, um túmulo, um mausoléu. Na verdade, a memória profética é abafada. Os assassinos dos profetas, na verdade, são fratricidas, do mesmo jeito de Caim. São herdeiros do pecado contra a fraternidade. É por isso que Jesus recorda desde o justo Abel até o profeta Zacarias. Outra invectiva de Jesus, outro ai, é exatamente por causa do controle da ciência e do saber. Este é um outro grave tipo de violência contra os pobres, os analfabetos, os iletrados, o povinho que não conhece a lei mosaica. Os fariseus chamavam de gentinha, de modo bastante depreciativo. A violência física contra os profetas é somada à violência pelo saber. Os fariseus se apoderam do saber e oprimem os outros por causa do controle deste mesmo saber. Os doutores da lei têm a tarefa de interpretar a lei para os simples e por isso mesmo oprimem por meio do saber e da ciência. O muito saber, na verdade, incha de soberba, de arrogância, de empáfia e de autossuficiência. E por isso mesmo é um massacre contra as pessoas se este saber não estiver a serviço da vida e se ele não for partilhado. Eles mesmos, os fariseus, não entram no mistério da Escritura e também não permitem que ninguém entre. Finalmente, Jesus conclui o texto
com os versículos 53 e 54. Aí Jesus nos diz qual foi o resultado disso. Por causa da sua crítica, por causa da sua atuação profética, por causa da sua ameaça e do seu convite à conversão, Jesus começa a ser perseguido e vítima de todo tipo de cilada. Em breve, ele estará em Jerusalém e lá será morto. A palavra de Deus de hoje nos fala da violência física e também da violência do saber que oprime e massacra. Estamos vendo nos dias de hoje qualquer bispo, qualquer sacerdote, mesmo o Papa Francisco, quando faz alguma observação mais crítica, recebe uma saraivada de críticas e às vezes até de modo agressivo e violento. Muitos cristãos são perseguidos aqui no Brasil, na África, na Ásia, em países comunistas, em várias partes do mundo. Muitos cristãos são perseguidos por causa de seu testemunho. Vamos então pedir a Deus a graça da fidelidade, de um amor grande à verdade, para que nunca nos calemos com medo, envergonhados, com medo, por causa das perseguições, da violência, das críticas que nos são atribuídas. Deus proteja a igreja, Deus proteja todos os profetas de ontem e de hoje, e que a igreja nunca se cale diante de todo tipo de opressão, diante de todo tipo de maldade, diante de todo tipo de postura contrária aos valores do reino de Deus. A igreja continue como Jesus, dizendo: ai de vós, por amor, como um convite à conversão. Assim seja a missão da igreja, a missão de todos nós. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.